Olá, pessoal. Eu sou a Mari, eu sou youtuber, blogueira e também sou empresária. Eu tenho uma empresa de produtos de cabelo. E a primeira vez que eu me vi em um relacionamento abusivo, eu era bem nova, eu tinha 18 anos. E foi um relacionamento que é bem difícil de identificar o abuso pelo fato de que era um relacionamento com uma mulher e também era um abuso psicológico. Então, quando a gente fala em relacionamento abusivo, as pessoas normalmente imaginam um homem e uma mulher, o que eu até acredito que seja o mais comum, mas isso também acontece em relacionamentos entre mulheres, infelizmente. O fato disso ser muito invisibilizado acaba fazendo com que seja mais difícil para a pessoa que está dentro desse relacionamento de identificar o abuso e também de pedir ajuda. Porque muitas vezes as pessoas nem acreditam quando você fala que isso está acontecendo. Nesse relacionamento eu fui humilhada, eu fui enganada, fui traída, eu era controlada emocionalmente, eu era levada a fazer coisas que eu não queria fazer por causa do amor que eu tinha por essa pessoa. No meu segundo relacionamento abusivo, ele foi com um homem, porque eu sou bissexual, e nesse relacionamento os sinais eles surgiram assim bem no começo do relacionamento. Ele ficava nervoso e ele quebrava as coisas, ou ele bebia e ele queria brigar com as pessoas na rua. Ele tinha um comportamento bem agressivo, assim, que dava para perceber desde cedo. Ele jogava as coisas na parede quando a gente brigava, ou ele socava as coisas, batia a cabeça na parede. Mas até aí a agressão não era comigo. Depois de mais ou menos um ano de relacionamento, ele me agrediu pela primeira vez. E naquela noite em que eu sofri a minha primeira agressão, eu tomei a consciência de que aquele dia, se eu não tivesse conseguido literalmente fugir, eu podia ter morrido. E isso é uma coisa muito cruel de você identificar, quando você percebe que você podia ter morrido nas mãos de uma pessoa que você ama e em quem você confiou. Que essa pessoa quebrou a sua confiança emocional e corporal de diversas formas. Eu demorei 3 anos, mais ou menos 3 anos, para conseguir sair desse relacionamento. E eu já tive muita vergonha de falar isso, porque a gente fica se sentindo culpada, né? Poxa, o que eu estava fazendo nesse relacionamento por 4 anos, se eu estava sofrendo essas agressões? Mas hoje eu falo isso sem nenhuma culpa, porque a culpa nunca é da vítima. Nesses 3 anos, eu ouvi diversas vezes que aquilo nunca mais ia acontecer. Eu ouvi que era culpa da bebida, mas eu também ouvi que a culpa era minha. Também ouvi que eu apanhava porque eu era uma pessoa difícil, porque eu provocava aquilo, porque ele não sabia como lidar comigo. Então, que eu que criava aquelas situações que levavam ao abuso, que levavam à violência. Eu percebi que, por mais que eu tivesse tentado, eu tentei buscar ajuda para ele em diversos momentos, naquele relacionamento eu não via nenhum sinal de que o abuso ia acabar, de que a violência ia acabar. Tudo me indicava que aquilo só ia continuar por anos e anos e eu não tinha nenhuma esperança daquilo acabar dentro do relacionamento. E foi aí que eu fiz uma coisa que fez toda a diferença para mim e que me ajudou muito em conseguir sair daquele relacionamento, que foi pedir ajuda. Eu comecei a falar com todo mundo à minha volta sobre o que tinha acontecido comigo. Eu já tinha falado com algumas pessoas específicas, mais próximas de mim, mencionado, mas a gente nunca quer contar muito detalhe, porque a gente tem muita vergonha do que acontece, né? Eu tinha muita vergonha. Até porque eu já tinha ajudado outras amigas minhas a saírem de relacionamentos abusivos, eu já tinha levado amigas na delegacia para ajudar elas, mas quando acontece com a gente, é tudo diferente. Por mais que eu soubesse que eu tinha que sair, por mais que eu soubesse que a culpa não é minha, enquanto eu não tive pessoas do meu lado me dizendo isso o tempo todo, me dando apoio, eu não tive forças para conseguir sair enquanto eu não tive essa ajuda. E eu percebi também que quando eu falei com as outras pessoas à minha volta sobre isso, por exemplo, eu falava para um grupo de 5 amigas, e entre 5 amigas, 4 estavam passando por uma situação semelhante. Então eu via que com uma pessoa quebrando esse silêncio, estimulava as outras pessoas a quebrarem esse silêncio também. Isso também me fez tomar a decisão de fazer um vídeo no meu canal no YouTube contando a minha experiência, mas eu demorei 1 ano do momento em que eu saí do relacionamento até o momento em que eu consegui ligar a câmera e falar sobre o assunto. Porque era difícil para mim falar com as minhas amigas sobre o assunto. Imagina ligar a câmera e falar para sabe-se lá quantas pessoas que iam assistir. Várias vezes eu, inclusive, tentei filmar o vídeo e eu não consegui, porque eu começava a falar e eu começava a chorar e eu tinha que desligar e deixar para outro dia. Quando eu coloquei esse vídeo, as pessoas já estavam esperando muito, porque eu já tinha comentado algumas vezes o fato do relacionamento que eu passei. E eu tive que ficar 2 semanas sem entrar na internet, quando eu botei esse vídeo.
porque eu não conseguia pensar no fato de que aquele vídeo existia. Com o tempo que eu fui voltando e fui lendo os comentários, quando você vê os comentários do vídeo, você vê também muitos relatos de outras pessoas. E foi uma coisa que eu pedi no vídeo, eu pedi, vamos usar esse espaço para a gente contar as nossas histórias. Então, eu contei a minha história e a seção de comentários dos vídeos é basicamente as pessoas contando as histórias delas. Eu recebo e-mail todo dia, até hoje, de pessoas pedindo ajuda, de pessoas que querem conversar sobre o assunto. E eu tenho pessoas que eu converso diariamente também, que eu conheci através desse vídeo, para tentar criar uma rede de apoio, né, também. Quando a gente fala sobre relacionamento abusivo, a gente fala e violência doméstica, a gente pensa muito nos momentos da agressão. Mas existe também todo aquele momento que é entre uma agressão e outra, onde a sua vida é basicamente um caos. Eu vivia com muito medo. Eu tinha medo quando ele chegava em casa, do trabalho. Ele abria uma lata de cerveja e eu começava a me tremer inteira. Eu fui dormir várias vezes com o número do 190 já digitado no meu celular, porque eu tinha medo do que podia acontecer comigo enquanto eu estava dormindo. E isso afeta a gente de diversas formas diferentes, porque afeta a nossa vida. Afetava muito a minha vida profissional também. Hoje eu sou empresária, mas na época eu estava criando a minha empresa, ainda estava montando a minha empresa. E como que eu vou ter foco para conseguir trabalhar na minha empresa, para conseguir desenvolver os meus produtos, quando eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã? Quando eu estou vivendo sob esse medo. Eu pensava sempre na quantidade de mulheres, porque mulheres morrem todos os dias vítimas dos seus parceiros, isso é um fato. E eu pensava, eu não quero fazer parte dessa estatística, eu não quero entrar nesse número. E eu sabia que isso era uma possibilidade para mim. E hoje eu sei que eu sou uma sobrevivente e sei que eu faço parte de uma estatística de sucesso. Eu consegui montar minha empresa, eu trabalho, já tenho 4 produtos desenvolvidos na minha empresa, eu voltei a estudar, hoje eu estou estudando cinema, que sempre foi um sonho da minha vida. Então, a mensagem que eu sempre quero passar quando eu conto a minha história é falar para as pessoas que buscar ajuda faz toda a diferença e também para você não desacreditar que existe toda uma outra vida que é totalmente diferente do que você está vivendo hoje e que é muito melhor do que você consegue imaginar. Então, hoje eu acordo de manhã e eu não sinto aquele medo que eu sentia antes. E essa é uma sensação indescritível para mim. E todos os dias que eu acordo e não sinto esse medo, eu agradeço, porque eu sei que eu também já vivi esse outro lado do paraíso que a gente está falando sobre.